Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais uma aula com correção de questões, né, do livro didático aí da página 73. Vou corrigir aqui as questões ímpares para vocês, tá certo? Espero que vocês gostem, estudem e principalmente que vocês aprendam. Vamos então para nossas questões. Questão aqui de número 21. José deposita mensalmente em um fundo, a partir de 1º de janeiro, a quantia de R$ 200 a juros simples de 1,5% ao mês. Calcula o seu montante no final de um ano para um total de 12 depósitos. Vamos então avaliar aqui essa questão. Trata-se de uma questão de juros simples, eu vou fazer aqui uma linha do tempo para você entender melhor. A gente tem aqui depósitos mensais, ou seja, cada mês José vai depositando lá um valor, né? Ao todo são 12 depósitos e o valor que ele deposita é R$ 200, ok? Então ele vai fazer mais ou menos assim, ele vai fazer 12 depósitos de R$ 200, o que dá aqui um total de R$ 2.400, vai ser o valor investido por José ao longo de 12 meses, ok? Ele não vai investir de uma vez, ele vai fazer assim, no primeiro mês aqui ele vai fazer um depósito de 200, no segundo mês, né, vai fazer um depósito de mais 200, no terceiro mês ele vai lá e deposita mais 200 e assim sucessivamente. Até chegar no 12º mês, né, que ele vai lá e faz um depósito de 200 e passado esse mês, né, ele vai lá e retira tudo quanto foi depositado mais os juros. É o que nós chamamos de montante, ok? Então seria mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que no mês de janeiro ele faz esse primeiro depósito de R$ 200. Como seria então o cálculo do juro desses R$ 200 aqui, a juros simples, ao longo desse tempo? A gente vai usar essa relação, ó. Então nesse caso aqui, esse R$ 200 ele passaria por 12 capitalizações, ele ficaria 12 meses. Então aqui o nosso C seria 200, o nosso I é 1,5 e o tempo seria 12. Seria essa fórmula aqui, nos permite calcular o juro desse primeiro depósito de R$ 200 feito por José. Para calcular o valor do segundo depósito seria semelhante. A diferença é que em vez desses 200 render durante 12 meses, ele ser capitalizado 12 vezes, ele só seria capitalizado 11 vezes. Então, é que valeria aplicar essa fórmula aqui, mas em vez do T ser 12, o T aqui seria 11, tá certo? E a mesma linha de raciocínio a gente vai aplicar aos demais meses. Aqui no terceiro mês, por exemplo, vamos supor o mês de março, esse capital aqui 200, ele seria aplicado 10 vezes, já que ele não seria aplicado no primeiro nem no segundo mês, né? Então, seria 200 vezes 0,1 vezes 10 sobre 100. E assim, sucessivamente em todos os meses. No mês de dezembro, no último depósito, esse último depósito seria capitalizado apenas um mês. Então, o T aqui seria 1. Ok? Então, quanto seria os juros, né, obtido por todos esses 12 depósitos? Seria justamente a soma desses valores. Ok? Se eu calcular todos eles individualmente e somar, eu vou ter aqui o juro total obtido por esses depósitos. Note que todas essas parcelas ela tem como fator comum o 200, o 1,5 e o 100. Ou seja, 200 dividido por 100 dá 2, 2 vezes 1,5 dá 3. Isso aqui equivale a 3. Então aqui seria 3 vezes 12. Essa parcela aqui seria 3 vezes 11. Essa aqui 3 vezes 10, né? E assim sucessivamente. Aí a gente teria aqui na última parcela 3 vezes 1, ok? Você pode calcular cada uma delas separada, depois somar. Ou se preferir, já que o 3 é um fator comum, você pode colocar em evidência. E aqui dentro do parênteses você vai colocar 12 mais 11 mais 10 até chegar em 1, ok? Então somando esses valores aqui vai dar 78. Então 3 vezes 78 dá R$ 234. Portanto, R$ 234 é os juros correspondentes a essas 12 aplicações. Então, o montante que ele vai resgatar no final do 12º mês vai ser esses R$ 2.400, que foi o valor que ele depositou, mais os R$ 234 de juros, totalizando então R$ 2.634. Ok? Então tá aí o valor da nossa resposta. Se você quiser fazer de forma direta com essa fórmula, é simples. O que você teria que fazer é contar
as capitalizações. Por exemplo, esse 200 vai ser aplicado 12 vezes, esse 200 vai ser aplicado 11 vezes, aqui 10. Somando ao todo daria 78 e baixaria usar essa fórmula aqui. C é 200, o I é 1,5, o T é 78 sobre 100. Você vai chegar ao 234, que somado aos 2.400 vai dar R$ 2.634. Tranquilo? Vamos então para mais uma questão. Questão aqui de número 23. A que taxa mensal deve ser aplicada no capital de 48 mil durante 3 meses e 20 dias para produzir R$ 440 de juros simples? Vamos à solução. A gente tem aqui um capital de 48 mil, vou colocar ele aqui, nosso C igual a 48. A gente tem aqui 3 meses e 20 dias, é o nosso tempo. Vou colocar aqui 3M e 20D, 3 meses e 20 dias. E temos aqui um juro de R$ 440, J igual a 440. A gente quer saber aqui a taxa mensal, vou chamar aqui de I, ok? Note que para usar a nossa fórmula, né, J é igual a CIT sobre 100, a gente precisa deixar essa taxa aqui num valor, uma unidade de medida mesmo, né? Aqui a gente tem meses e dias, vamos deixar tudo em dias. Sabemos que um mês equivale a 30 dias. Então, 3 meses seria 90 dias, mais 20 dias aqui, isso equivale a 110 dias, ok? Então, eu vou usar aqui no lugar desse T, esse 110 que está em dias. Então, isso significa dizer que nós vamos encontrar esse I, essa taxa aqui, também em dias. Depois a gente transforma ela para mês, ok? Vamos substituir os dados então. Nosso J é 440, nosso capital é 48 mil, o I a gente quer saber e o tempo vai ser 110. Toda essa parte aqui dividido por 100, ok? Vamos cancelar aqui aqueles zeros. Vou cancelar esses dois zeros aqui de cima com esses dois aqui de baixo. E vou cancelar esse zero aqui com esse aqui, ok? Então, sobrou desse lado aqui, sobrou 44. E desse outro lado aqui, sobrou 48 vezes I vezes 110. Multiplicando 48 por 110, vamos encontrar 5.280 I, ok? Bom, se 44 é igual a 5.280 I, então podemos concluir aqui que esse I vai ser igual a 44. E esse 5.280 que está multiplicando o I vai passar dividindo. Você pode fazer essa conta de calculadora ou pode fazer essa conta a lápis, simplificando a fração, se você preferir. Eu vou fazer dos dois jeitos aqui. Primeiro vamos fazer a calculadora. Dividindo 44 por 5.280, a gente vai ter 0,008333, vai encher aí o visor da sua calculadora, certo? Isso aqui é a nossa taxa percentual ao dia, ok? Então, % ao dia. Nós queremos a taxa mensal, então vou multiplicar esse valor aqui por 30. Então, nós vamos ter aqui 0,25% ao mês, ok? Vamos então para fazer essa mesma conta, mas a lápis, simplificando essa fração. Deixa eu fazer novamente isso aqui para você, ok? Bom, se eu for fazer simplificando aqui, ó, nós podemos dividir esse 44 por 44 e o 5.280 também por 44. 44 por 44 vai dar 1. E 5.280 dividido por 44 dá 120. Então, isso aqui é a taxa % ao dia, ok? Vou multiplicar essa fração aqui por 30. Então, 1 vezes 30 é 30, vai ficar o 30 em cima. E 120 é 120. Ok? Eu posso cancelar esse zero aqui com esse zero. Vai sobrar 3 sobre 12. Ou se você quiser ainda simplificar por 3, ó, 3 por 3 dá 1. O 12 por 3 dá 4, dá 1 quarto. E dividido 1 por 4 dá 0,25. Note que nós estamos utilizando aqui essa taxa centesimal. Então a gente só vai colocar aqui o % e o AM. Ou seja, a taxa aqui já está ao mês. Então dá 0,25% ao mês. Tá? Então, dos dois jeitos, você faz do jeito que você achar melhor. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Questão de número 25. Qual é o juro simples que um capital de 7.000 rende quando aplicado? Aí nós temos 3 letras aqui. Eu vou fazer logo aqui a letra A. Depois a gente faz as outras duas. Durante 4 meses há uma taxa de 2,5% ao mês. Então vamos fazer logo aqui a letra A.
Então a gente vai usar essa fórmula, né? J é igual a CIT sobre 100. A gente tem aqui o capital, note que o capital aqui é 7.000. A gente tem aqui na letra A taxa, 2,5%. E temos aqui o tempo, que é 4 meses. Então toda essa parte aqui dividido por 100, posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Vai ficar 70 vezes 2,5 vezes 4. Você pode multiplicar aqui em qualquer ordem, já que a multiplicação ela tem a propriedade comutativa. Eu vou escolher multiplicar o 4 por 2,5, que dá 10. E 10 vezes 70 dá 700, ok? Então tá aí, o juro procurado é R$700. Tranquilo? Vamos então para a nossa letra B. Na letra B a gente tem esse mesmo capital aqui, que é 7.000. Vai mudar aqui o tempo e a taxa. A nossa taxa aqui é 3% ao mês. Então vou usar aqui o 3, que está em mês. E o nosso tempo aqui é 1 ano. Então a gente não pode usar o 1 aqui, porque esse 3 está ao mês. Então vamos transformar. Você já sabe que 1 ano é 12 meses. Então é só trocar esse 1 por 12. Então vai ficar 12 aqui. Toda essa parte aqui sobre 100. Novamente podemos cancelar esses dois zeros aqui. Vai ficar 70 vezes 3 vezes 12. Então 70 vezes 3 dá 210. E 210 vezes 12 vai dar 2.520. Ok? Tá aí então nossa resposta. O juro é R$2.520. Vamos para a nossa letra C. Na letra C nós temos aqui o capital, que continua sendo 7.000, tá aqui. Nós temos aqui a taxa 0,15% ao dia. Note que está aqui ao dia. E temos aqui o tempo em meses, né? Então vamos transformar. Um mês você já sabe que é 30 dias. Então 3 meses equivale a 90 dias. Então vou trocar esses 3 meses pelo 90. Note, ó, eu estou usando esse 0,5 que está ao dia. Então eu tenho que usar o tempo aqui também em dias. Então 3 meses é 90 dias, ok? Então vamos dividir aqui por 100. Vai ficar 70 vezes 0,15 vezes 90. Fazendo a multiplicação, encontramos R$945. É a nossa resposta da letra C. Vamos então para mais uma questão de número 27. Calcule o capital que deve ser empregado à taxa de 6% ao mês, a juros simples, para obter R$6.000 de juros em 4 meses. Vamos usar aqui a nossa fórmula. A gente quer saber aqui o nosso juro. A gente tem aqui 6.000 de juro. Nosso J já é conhecido. Vou fazer aqui de forma direta, ok? J é 6.000. O capital a gente quer saber, continua sendo C. Temos aqui a taxa, que é 6% ao mês, então o I é igual a 6. E o tempo é 4 meses, então aqui é 4. Toda essa parte aqui, o segundo membro, sobre 100. Ok? Vamos multiplicar então esse valor aqui em cima. 4 vezes 6 dá 24, vezes C vai dar 24C, né, aqui em cima, sobre esses 6.000 vezes 100, que dá 6 milhões. Note o que eu fiz aqui, ó. 4 vezes 6, 24. Vezes 6, 24C. E esses 6.000 multiplica aqui o 100. Basta acrescentar esses dois zeros aqui, é o 6.000. Vai ficar 5 zeros aqui. Dá 600 mil, né? Esse 24 está multiplicando desse lado, vai passar para o outro lado na forma de divisão. Divisor, ok? Ó. Então, vamos só fazer essa continha aqui, né? 6 milhões dividido por 24, que dá R$25.000, ok? Meu conselho para vocês já sabem, devem fazer as contas de caneta ou de lápis. Só depois, se você quiser usar a calculadora, você pode usar para conferir, tá certo? Mas não se vicie em estar sempre usando a calculadora, né? Porque você vai ficar muito lento de cálculo. Então siga esse conselho aí do seu professor, né? Para você ter uma celeridade maior de cálculo. Isso vai ser muito importante para as questões do Enem, para as questões do SPAES, porque o tempo é precioso em provas longas, né? Como por exemplo, a prova do Enem, que é 90 questões de matemática, mais 90 de ciências da natureza, né? No domingo, que foi a prova de matemática. Então, ganhar tempo é importante.
Vamos para mais uma questão, a questão de número 29. Um capital de 8.000 aplicado durante 6 meses, resulta um montante de R$ 9.200. Determine a taxa mensal de juros simples dessa aplicação. Vamos ver o que nós temos aqui. A gente quer saber aqui a taxa mensal de juros. Observe que nós temos aqui o montante, 9.200, e temos o capital. Lembra o que é o montante? O montante é o capital mais o juro. Então, uma fórmula derivada dessa, se montante é igual ao capital mais o juro, quem é o juro? O juro é o montante menos o capital. Ok? Então, se você tem um montante e tem o capital, tem também o juro. É só subtrair. Então, se você investiu 8.000 e está recebendo 9.200, qual foi o juro dessa aplicação? Exatamente, R$ 1.200, que é a diferença. 9.200 menos 8.000 dá 1.200. É o nosso J. Então, o nosso capital a gente tem aqui, é 8.000, vou substituir aqui. A taxa a gente quer saber, continua sendo I. E o tempo de aplicação está aqui, são 6 meses. Então, tudo isso sobre 6, essa parte aqui sobre 100. Vamos cancelar aqui esses dois zeros de cima com esses dois de baixo, coloquei aqui em vermelho. E dá para cancelar também aqui, ó, um zero aqui do 1.200, vou colocar aqui em azul, com esse zero aqui, ok? Note aí pelas cores para você não se perder, ó. Cancelei esses dois zeros aqui em cima com esses dois aqui embaixo e esse zero com esse zero aqui. Sobrou desse lado 120 e do outro 8 vezes I vezes 6. 8 vezes 6 é 48 vezes I, 48I. Ok? Então, esse 120 é igual a 48i, 48i é igual a 120. Esse 48 está multiplicando o i, vai passar para o outro lado, dividindo. E 120, né, dividido por 48 dá 2 vezes e meia, né? 2 vezes 48 aqui daria 96, mais 24 dá o 120. Então, 2 vezes e meio, 2,5%. Aí você vai perguntar agora qual unidade colocar aqui, ao dia, ao mês, ao ano. Sim, nós usamos esse 6 no lugar do tempo e esse 6 está em meses, ó. Então, esse 2,5% é também ao mês, ok? Sempre que você quiser a unidade da taxa, do I, você olha para o T, né? Olha para o tempo. Quando você quiser o tempo, você olha para o I, olha para a taxa, ok? Espero que você tenha entendido essas questões, vou ficar por aqui. Um abraço a todos.